Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar que tem jogador do Flamengo abusando da noite e irritando a principal organizada do clube. Preciso te atualizar também sobre Bruno Spindel, ex-dirigente do Flamengo, fazendo uma série de revelações a respeito do Fla. Para completar, enorme redução na diferença das cotas de televisão entre os times do Rio de Janeiro. Descobrir se existe alguma chance de Gerson virar reforço do Palmeiras em 2026. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre o tema e fala também de Gabriel Martinelli se declarando para o Corinthians e prometendo jogar no Timão um dia. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Superior Tribunal de Justiça Desportiva que vai convocar o José Botto, executivo de futebol do Flamengo, para prestar esclarecimentos após ele declarar: depois da derrota para o Bahia, o seguinte, abre aspas, o que acontece em outros campos deixa suspeitas. A reclamação tinha a ver com o fato de o Palmeiras ter vencido o São Paulo com erros de arbitragem. Hora de falar sobre seleção brasileira se preparando para o amistoso contra a Coreia em Seul na próxima sexta-feira. E já dá para cravar que teremos de volta Rodrigo e Vinícius Júnior jogando juntos. Eles viraram concorrentes no Real Madrid de Xabi Alonso. Ou joga o Vinícius Júnior ou joga o Rodrigo. Com o Carlo Ancelotti a coisa na seleção brasileira é diferente, já dá para cravar que a dupla estará junto no ataque. No treino dessa quarta-feira, eles tiveram a companhia de Estevão e Matheus Cunha, mas ainda não dá para cravar que esse será o quarteto ofensivo. O que o Carlo Ancelotti já deixou vazar é que Vini e Rodrigo estarão como titulares da seleção brasileira para esse primeiro amistoso, data FIFA que ainda comporta mais um jogo do Brasil contra o Japão. Só para completar, a seleção ainda não conseguiu treinar com todos os seus jogadores. O Joelinton ainda não havia chegado. O PH convocado de última hora também. Bruno Guimarães fez apenas parte do aquecimento de jogador que tem ganhado bastante espaço com o Carlo Ancelotti. O time que treinou nessa quarta-feira teve Bento no gol, Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro, Paquetá, Estevão e Matheus Cunha, com Vinícius Júnior e Rodrigo à frente. O que você pensa sobre a dupla do Real Madrid? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Hora de falar sobre as cotas de televisão para clubes cariocas. Esse assunto tem rendido bastante nos últimos dias por conta das reclamações do Flamengo. O rubro-negro está revoltado de ter perdido cerca de 100 milhões de reais por ano. O BAP é quem tem batido nessa tecla, inclusive indo à justiça para bloquear as contas e receitas dos times que compõem a Libra. Pois bem, essa reclamação do Flamengo se dá porque a diferença que ele tinha, por exemplo, em relação aos times cariocas, ela praticamente inexiste. Na temporada passada, o Flamengo faturava uma média de 274 milhões de reais, contra 125 milhões do Botafogo, 109 milhões do Vasco e 93 milhões de reais do Fluminense. Você soma o que os outros três faturavam e dá quase aquilo que o Flamengo sozinho ganhava. A soma de Botafogo, Vasco e Fluminense era só 53 milhões de reais maior do que aquela que o Flamengo tinha. Já para 2025, esse cenário mudou radicalmente. O Flamengo tem 204 milhões de reais de receita de TV com o Campeonato Brasileiro, contra 194 milhões do Fluminense, 190 milhões do Botafogo, 189 milhões do Vasco da Gama. Importante registrar que a partir desses times ainda temos o Palmeiras com 179 milhões de reais e o São Paulo com 167 milhões de reais. O Flamengo, segundo o BAP, perdeu 500 milhões de reais ou meio bilhão em 5 anos, uma perda de mais ou menos 100 milhões de reais por temporada. Hoje a briga do Flamengo é para que ele consiga um acréscimo de pelo menos 30 milhões de reais, que lhe permitiriam ter uma condição melhor do que a dos concorrentes. Hora de falar sobre o Flamengo. Bruno Spindel, recentemente demitido do Fla, resolveu abrir o jogo. E em entrevista ao GE, contou uma série de coisas, entre elas sobre nomes de centroavantes que ele havia indicado ao BAP assim que o presidente tomou posse. Abre aspas para o Bruno Spindel: assim que o BAP venceu, indiquei nomes para reforçar o ataque. Falamos de Gabriel Jesus, Yuri Alberto, Vitor Roque, Cúcio Hernandes e Luiz Soares. Desses, obviamente, nenhum foi contratado, você sabe, embora o Gabriel Jesus tenha sido alvo na metade do ano, o aspecto físico, ele se recupera de uma cirurgia, o impediu de ser contratado.
Além desses nomes, o Flamengo ainda trabalhou em outras alternativas, pensando em Vlahovic, Tati Castellanos e Lucas Beltrán. Nenhum deles acabou sendo contratado. Foi a grande deficiência rubro-negra na busca por reforços na temporada, essa busca por centroavante. Bruno Spindel também contou que o Flamengo tem pelo menos 3 tentativas, ou fez pelo menos 3 tentativas para contratar Jorge Jesus, desde que o português deixou o clube em 2020. Em todas elas, o fato de estar empregado acabou sendo um impeditivo. Nessa entrevista, o Spindel chega a lembrar que, especialmente enquanto ele treinava o Benfica, o Flamengo insistia, pensava, cobrava, mas o JJ dizia que não poderia deixar o Benfica enquanto existisse expectativa de classificação para a Liga dos Campeões, briga por título. No final das contas, o JJ nunca voltou à Gávea. Informação exclusiva no Flamengo, o reforço mais caro da história do clube, Samuel Lino, tem abusado da noite. O atacante de 25 anos de idade, comprado do Atlético de Madrid por 22 milhões de euros ou 143 milhões de reais, tem sido visto com enorme frequência nas baladas do Rio de Janeiro. Ele já foi repreendido por dirigentes do Flamengo, e o pior vem agora. A principal torcida organizada do Fla já mandou avisar que não quer mais encontrá-lo nas baladas e noites do Rio de Janeiro, sob o risco de coisas piores acontecerem. Jogador que começou muito bem sua passagem pelo rubro-negro, com boas participações, dribles, mas ele foi perdendo eficiência. Para muita gente isso está relacionado ao fato de não sair da noite. Até aqui 16 jogos com 2 gols e 4 assistências. Para completar, gostaria de informar que ele não é o único que tem saído, embora seja aquele que é mais visto nas noites do Rio. O Plata, equatoriano, e o Carrascal, colombiano, também têm frequentado a noite carioca com mais frequência do que os dirigentes rubro-negros gostariam. Para encerrar de vez o noticiário do Flamengo, contar que João Alves, volante titular do Sub-20, rescindiu amigavelmente com o Flamengo. Ele tinha contrato só até dezembro e vai jogar no Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Aí você deve estar se perguntando, mas qual é a vantagem de rescindir amigavelmente se o contrato ia até dezembro? É que o Flamengo ficou com 30% do valor de uma venda futura, imaginando que ele possa arrebentar por lá e garantir um dinheiro num futuro não tão distante. Nicola Gerson é traíra. Ele queria voltar para o Flamengo, mas o presidente disse não. O que ele fez foi uma tremenda traição. Vai procurar seu rumo, essa é a verdade. Já tem bastante gente chegando, prometo que eu já falo sobre essa possibilidade de o Gerson virar reforço do Palmeiras. Nessa quarta-feira o Felipe Facincani afirmou que já existem tratativas entre o Gerson e o Palmeiras. Eu conversei na parte da manhã, no início da tarde, para ser mais preciso, com um dos representantes do Gerson, e vou trazer todos os detalhes para vocês. Antes, só explicar a saída do Gerson do Flamengo. O Gerson vivia a grande fase no Flamengo, era capitão do time, super importante, ótima fase, titular de seleção brasileira, quando ele começa a reclamar de salário. Ele queria um aumento maior, um aumento salarial, o pai dele é muito complicado, os caras, é um ambiente difícil. Pois bem, o Gerson queria ganhar no Flamengo mais ou menos 2 milhões de reais por mês. Ele queria ganhar o que o Jorginho chegou ganhando. E o Flamengo, não podemos chegar nesse valor, não dá, temos 1,5 milhão para pagar para você e tal. Aí o Gerson falou, bom, para aceitar 1,5 milhão de reais por mês, eu quero a redução da multa salarial, da multa rescisória. A multa era astronômica, impagável. Aí o pessoal do Flamengo, tá, quanto que você quer? Aí o Gerson falou, eu quero 25 milhões de euros de multa. Aí o pessoal do Flamengo se olhou e falou, quem que vai pagar 25 milhões de euros por um atleta de 28 anos de idade que já teve na Europa? Acho que beleza, a gente paga salário de 1,5 milhão de reais por mês e estabelece essa multa de 25 milhões de reais, de euros, perdão. Pois bem, acontece que o Flamengo não esperava, o Zenit apareceu e bancou os 25 milhões de euros. Dentro do Flamengo existe a convicção de que já estava combinado entre Gerson e Zenit. Olha, consegue baixar a multa que a gente te traz para cá. Porque assim que Flamengo e Gerson se acertaram para essa redução drástica da multa, o Zenit apareceu com o depósito do dinheiro. Então, hoje dá para cravar que a relação entre Gerson e Flamengo é ruim, e a relação entre o pai do Gerson e o Flamengo é pior ainda, porque foi o pai do Gerson quem cuidou de todo esse trâmite, essa burocracia e essa questão muito mal resolvida que eu contei para vocês, tá bom? Beleza?
Minha família, ficamos aqui com aquele giro de notícias importantes do Flamengo, informações exclusivas e atualizadas, para você não perder nada e ficar por dentro de tudo. Já chega deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para você ficar por dentro de todas as informações do maior clube do Brasil. Claro que a gente fala do Domingão, né? Um grande abraço para você, até o próximo vídeo, fui.